No próximo capítulo da novela Força de Mulher, depois de dar de cara com Sirin, Sarp não diz nada. Ele simplesmente sai e vai direto para o carro dele. Ele para por um momento e fica sem saber o que fazer, mas logo em seguida ele decide entrar em seu carro, mas não sai do lugar. Por isso dá tempo de Sirin chegar e entrar no carro dele. Ela fica parada, olhando e perguntando se realmente ele está ali na frente dela. E logo em seguida ela chega à conclusão que ela deve estar sonhando. Diz que aquilo não é real e novamente pergunta para Sarp se ele é de verdade. Nessa hora, ele olha para ela e pergunta se ela está assustada. Ela diz que nem dá para acreditar que ele está vivo, pois se passaram tantos anos, e pergunta como aquilo é possível. Ele resolve ligar o carro e sair de lá. Ela continua muito confusa. Ela diz para Sarp que ainda não consegue acreditar que ele está vivo. Mas o tempo vai passando e ela fala que então ela não está sonhando, mas diz que não consegue entender como aquilo é possível. Ela fala que sofreu muitos anos por causa do que tinha acontecido com ele. E fala que ela se culpou por muitos anos, pois achou que o que aconteceu com ele foi por culpa dela. Mas fala que ela estava enganada, pois agora ele está ali, vivo, na frente dela. Diz que durante todo esse tempo ela nunca conseguiu parar de pensar nele. Ela fala que o incrível é que ela sonhava que um dia ele voltaria e agora ele está ali na frente dela, e diz que ele é bem real. Diz que ela está muito feliz, pede para ele contar a ela o que aconteceu, pergunta onde é que ele estava durante todo aquele tempo. Sarp continua em silêncio. Ele não diz nada, somente ela fala. Sirin pede para ele dizer por que não voltou antes. Ela fala que sabe que ela está acordada, mas diz que aquilo parece mais um sonho. Ela fala que ele nem imagina quanta falta ela sentiu dele e pensou nele durante todo aquele tempo. Nessa hora ela tenta tocar o braço dele, mas não consegue porque dessa vez ele reage e diz para ela não encostar nele. Sirin fica assustada e sem entender nada. Logo depois de falar com Seida no telefone, Bahar conta para Enver que Hikmet está bem, mas diz que Peyami não está tão bem assim. Mas diz que no final ele acabou tendo um pouco de sorte, pois poderia ter sido pior. E no decorrer da conversa, ela fala para Enver que lembrou que tem uma coisa para contar para ele. Ela pergunta se ele se lembra da amiga dela, a Ferdani, que trabalha com ela. Ela conta que depois que ela foi despedida, essa sua amiga organizou as funcionárias para diminuir a produção, para assim forçar Sema a chamar ela de volta. E conta que foi por isso que Sema ligou para ela voltar. Enver fala que então Ferdani e todas as outras funcionárias estão de parabéns. Ele diz que quem dera todos se unissem desse jeito para fazer o bem a um amigo, ou simplesmente ajudar alguém que está sendo injustiçado. Mas diz que na verdade a maioria tá nem aí para o seu próximo. Diz que eles não pensam que um dia o que aconteceu com o outro pode acontecer com eles também. E diz que as pessoas, ou melhor, a maioria das pessoas só pensam nelas mesmas. Diz que a maioria tá nem aí para o seu próximo. Fala que nem todos pensam que um dia
pode acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu com outro. Diz que a maioria das pessoas só pensam no próprio umbigo e jamais param para pensar no coletivo. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Goiânia, de Birigui, de Curitiba, enfim, me conte ali nos comentários. Bahar fala para Enver que ela confessa que no começo ela pensou que Sema tinha chamado ela de volta porque tinha entendido a situação dela. Pensou que ela tinha se arrependido por ter feito aquilo com ela. Bahar fala para Enver que na hora que ela recebeu a ligação de Sema, ela ficou muito emocionada. Diz que ela ficou tão emocionada que acabou sendo ingênua, pois estava na cara que Sema não voltaria atrás, pois ela deixou bem claro na hora que a despediu que ela não faria isso jamais. Diz que ela realmente foi muito inocente, pois ficou evidente que Sema só poderia estar enfrentando algum problema para ligar e pedir para ela voltar. E diz que na hora ela não percebeu nada realmente. Diz que nem parecia que ela conhecia muito bem aquela mulher. Fala que ela realmente foi inocente, pois ingenuamente ela acreditou que Sema tinha se arrependido do que tinha feito. Enver pede para Bahar não falar daquele jeito. Diz que ela não é ingênua só porque escolheu acreditar em Sema. Fala que realmente é muito difícil viver cercados por pessoas que não têm caráter, mas diz que mesmo assim eles precisam aprender a confiar mais nos outros. Ele fala que isso não é ruim, diz que às vezes não sai conforme a pessoa pensa e ela no máximo acaba se decepcionando, e em seguida fala para Bahar que tem uma coisa o incomodando. Ela para o que está fazendo na hora, olha para Enver e pergunta o que ele quer contar. Ele conta que quando ele estava morando na casa de Arif, numa noite que ele estava sem sono, ele resolveu sair para tirar o lixo e percebeu uma luz acesa lá no café. E na hora ele achou bastante estranho, por isso ele foi até lá para ver o que estava acontecendo. E na hora ele viu Arif sentado sozinho e parecia estar bastante preocupado, bastante incomodado. Ele conta que nesse momento ele resolveu sentar um pouco para falar com ele e perguntou se ele tinha algum problema, e se surpreendeu ao ouvir Arif dizer que não, pois estava na cara que ele tinha, por isso ele acha que Arif mentiu. Bahar fala para Enver que a situação realmente foi estranha, mas diz que no fundo todo mundo tem os seus problemas. Enver fala que pode ser, mas fala que percebeu que Arif anda mais calado naqueles últimos dias. Bahar nessa hora fica calada, vira as costas e continua a fazer o que ela estava fazendo antes. Já Enver encerra o assunto na mesma hora e também continua a trabalhar, mesmo porque ele não tem tempo a perder. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.